Glória a Deus. Boa noite, graça e paz. Tudo bem, queridos? Que bom. Quem estava aqui de manhã? Olha aí que beleza. Muito bem. Parabéns pelo retorno. Obrigado aí pela confiança. Nós estamos, então, na nossa série do livro do profeta Miqueias. E nós já falamos pela manhã, vamos agora dar sequência no capítulo 2. Ok? Então, eu quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia no capítulo 2 do profeta Miqueias, Velho Testamento. Nós vamos ler do versículo 1 ao 11. Quem puder compartilhar aí a Bíblia com seu irmão. Eu vou ler na NVT, pausadamente, para que você não se perca. Ok? Vamos lá. Versículo 1. Que aflição espera vocês que ficam acordados à noite, fazendo planos perversos? Levantam-se ao amanhecer para realizá-los, só porque têm poder para isso. Quando desejam um terreno, encontram um modo de se apropriar dele. Quando querem a casa de alguém, tomam-na por meio de violência. Oprimem um homem para que lhes entregue sua propriedade e deixam a família dele sem herança. Olha o 3. Portanto, assim diz o Senhor: eu retribuirei sua maldade com maldade. Não conseguirão livrar o pescoço do laço. Não andarão mais com arrogância, pois será um tempo de calamidade. Naquele dia, diz o versículo 4, seus inimigos zombarão de vocês e entoarão canções de lamento a seu respeito. Estamos acabados, totalmente arruinados. Deus confiscou nossa terra. Ele a tomou de nós. Entregou nossos campos àqueles que nos levaram cativos. Então, outros estabelecerão suas divisas, e o povo do Senhor será ignorado na hora de repartir a terra. Versículo 6. Não diga uma coisa dessas, o povo responde. Não profetize dessa maneira. Essa desgraça jamais nos acontecerá. Olha o 7. Acaso deve falar desse modo, ó povo de Israel? O Espírito do Senhor terá paciência com essa conduta? Se fizesse o que é certo, minhas palavras lhe trariam consolo. Até agora, porém, meu povo se rebela contra mim, como se fosse um inimigo. Roubam a túnica daqueles que confiaram em vocês e os deixam aos farrapos, como quem volta da batalha. Versículo 9. Expulsaram mulheres de seus lares confortáveis e tomaram para sempre de seus filhos tudo que Deus lhes deu. Levantem-se, vão embora. Esta não é mais sua terra nem seu lar, pois vocês a encheram de pecado e a arruinaram por completo. Versículo 11. Se um profeta que vive a mentir lhes dissesse: proclamarei para vocês as alegrias do vinho e da bebida forte, de um profeta assim, vocês se alegrariam. Muito bem. E palavra dura, né? Miqueias não facilitou a vida do pessoal. Ele foi direto com uma palavra muito confrontadora. Mas não é à toa. O cenário de Judá daquela época, nós estamos falando de 2.700 anos atrás, era um cenário muito complicado. Judá já estava passando por uma opressão muito grande de povos vizinhos. O Império Assírio crescia a sua expansão rapidamente,
já havia tomado vários outros povos vizinhos, e Judá, então ali, perto de entregar a sua terra, mas já pagando impostos altíssimos para o Império Assírio. Então a fome e a pobreza começou a se instalar no reinado de Judá. E o povo então ficou desesperado, porque não tinha quem recorrer. Então o povo pensou que talvez viesse alguma coisa boa dos seus governantes, né? Talvez aqueles homens que Deus havia ali instituído, que eles haviam colocado ali no trono, no governo, né? Ou os homens ricos da terra, os poderosos, né? Os grandes latifundiários, talvez eles pudessem ajudar a população naquele momento de grande frustração. Porém, vamos lá. Porém, os governantes, os ricos e os poderosos exploravam o povo, planejando enriquecer às custas da desgraça da população desfavorecida. Este era o cenário da Judéia daquela época. Eles não tinham apoio daqueles que deveriam defendê-los. Por quê? Porque diz o versículo 2, o versículo 1 já fala, que eles ficavam acordados, procurando, esperando e tramando como eles poderiam roubar do povo no outro dia. Como eles poderiam tirar a casa do pobre. Como eles poderiam tirar o pedacinho de terra que ainda tinha de alguém. Olha a situação que estava ali estabelecida. E aí, talvez a gente encontre algum link com os dias de hoje, nos nossos governantes. Infelizmente, a gente vem passando por sucessivos governos que não têm apoiado a causa da população, né? E nós temos visto aí inúmeros desfalques nos cofres públicos de pessoas que deveriam estar olhando para os mais necessitados, mas infelizmente estão pensando no próprio bolso. É o que nós chamamos de aparelhamento do Estado. Realmente é uma situação difícil, tanto aquela da Judéia, quanto a do Brasil dos dias de hoje. Infelizmente, essa mensagem de Miqueias é mais atual do que nós gostaríamos. Nós gostaríamos que a humanidade pudesse ter progredido nesses 2.700 anos em favor da justiça. Mas, infelizmente, o homem, enquanto ele quiser se governar, ele estará reproduzindo esses sistemas falidos de corrupção. Bom, mas talvez então o povo pudesse esperar nos seus juízes que julgassem a causa deles diante dos poderosos, mas infelizmente os juízes também estavam julgando por suborno. Os juízes também foram comprados pelos ricos, pelos poderosos. Os juízes também estavam combinados em fazer o mal para a população e também ganhar nesse cenário. Talvez alguma coincidência aí, é mera, né? Mas, enfim, nós temos hoje os nossos magistrados não tão bem alinhados com o clamor do povo, né? Enquanto nós queremos que os corruptos sejam presos, nós encontramos os nossos juízes, né, oferecendo habeas corpus à torta e à direita. Então, nós ficamos muito preocupados com o nosso STF, os nossos juízes, que deveriam estar julgando a favor da população, e muitas vezes não é isso que acontece. E é o que nós chamamos então de crime organizado, porque já que os ricos, os poderosos e os juízes estão todos juntos contra a população, realmente eles estão muito bem organizados. Muito bem, mas talvez então a população daquela época pudesse esperar nos seus líderes religiosos uma voz que se levantasse falando a verdade e denunciando o pecado da nação. Mas nós vimos no texto que os falsos profetas que eram
reconhecidos. Miqueias diz no versículo 11, ele fala, olha, quer dizer que se aparecesse um profeta aqui, dizendo para vocês que estava tudo bem, vamos festejar, vamos tomar vinho, está tudo certo, enquanto o pobre morre, enquanto os filhos são escravos e os poderosos se banqueteiam. Então esse profeta estava legal para vocês? Então quer dizer que eu levanto para falar contra e eu estou errado. Então nós ficamos muito preocupados quando os líderes religiosos estão muito associados com as pessoas do poder. Porque os representantes de Deus e da palavra e da verdade devem ser isentos da política para que tenham total liberdade de condenar o sistema corrupto do mundo. E talvez a gente não encontre tanta isenção nos dias de hoje. Que nós também temos grandes líderes religiosos envolvidos aí com os homens do poder. Muito bem, então, infelizmente, o cenário da Judéia com o do Brasil ele é muito parecido, parece que é o jornal de hoje. Resultado de tudo isso, os pobres oprimidos, saqueados, assaltados em seus direitos, vivendo sem dignidade humana, totalmente marginalizados. E essa aqui não é uma foto da Judéia daquela época, mas é, infelizmente, do nosso Brasil. Muitas e muitas e muitas famílias vivendo na total miséria. Por conta de tudo isso que nós já falamos aqui. Muito bem. O que Deus pensa sobre a injustiça social, gente? O que será que Deus pensa sobre isso? Eu trouxe aqui, não trouxe os textos, mas eu vou dar uma resumida para vocês. Lá na lei mosaica, né, que nós conhecemos, aqueles decretos que Deus estabeleceu para o povo, logo após a saída do povo judeu do Egito, nós sabemos que Deus chama Moisés para o Monte Sinai. E ali ele não dá apenas 10 mandamentos, como ficaram os mais famosos conhecidos. Ele dá toda uma sequência de leis e ali há muitas ordenanças sobre tudo, sobre como o povo deveria tratar várias situações. Ali, na verdade, é uma verdadeira constituição, né? São todas as leis que deveriam ali coordenar o povo, orientar aquela nação que estava começando. E naquela lei mosaica dizia o seguinte, que o povo deveria trabalhar 6 anos na terra, mas o 7º ano deveria deixar a terra descansar. E enquanto a terra estivesse descansando, ela daria alguns frutos naturalmente. E este fruto natural que saísse, que crescesse, ele deveria ser exatamente para os pobres. Os pobres deveriam ter acesso aos frutos da terra no 7º ano. Uma outra lei que tinha ali era que os pobres também estavam isentos de juros nos seus empréstimos. Eles poderiam pegar mantimentos, poderiam pegar no comércio e não deveriam pagar juros. Era uma outra forma que Deus estabeleceu para trazer uma certa igualdade nas relações sociais. Nós vamos ver uma outra situação que acontecia no 7º ano, que o escravo que trabalhou durante 6 anos para alguém, para pagar uma dívida, poderia ser feito isso, né? Era institucionalizado esse sistema de pagamento de dívidas através do seu trabalho ou de alguém da sua família, isso era correto. Mas no 7º ano, este escravo deveria ser liberto. Ele deveria ser liberto não com uma mão na frente e outra atrás, não. O seu senhor deveria liberá-lo com grande fartura. Deveria abençoá-lo com o que ele havia recebido do Senhor. O texto lá de Levíticos fala isso. Ele fala, deem com generosidade, conforme Deus tem te dado. Olha só, o critério de doação que deveria ser feito. E aí, os escravos, eles sairiam com bois, com mantimento, com a lavoura, com roupas, eles saíam com despojos. Para quê? Para que a vida dele pudesse começar de novo, não do zero,
mas já com uma situação que eles pudessem se estabelecer na sociedade. E a cada 49 anos, no ano 50º, acontecia o ano do jubileu. Entre outras coisas, o que acontecia nesse ano? A terra de todas as pessoas voltava para o seu dono original. Então não existia uma venda, uma compra e venda definitiva. Deus havia estabelecido isso para que houvesse uma igualdade de terras entre as pessoas. A cada 50 anos voltava a terra para quem havia vendido. E eu achei muito interessante, eu acho, porque o argumento que Deus usa para isso, lá no texto de Deuteronômio, se eu não me engano, ele fala o seguinte: não haverá contrato definitivo, porque a terra não é de vocês, ela é minha. Olha que interessante isso. Olha, se nós fôssemos adotar esse conceito nos dias de hoje, nós entenderíamos que as coisas que nós temos, elas são emprestadas por Deus. Que o terreno que você comprou, que você construiu, a sua casinha, com muito esforço, é uma bênção de Deus, mas é tudo sinal da mordomia nossa, dos recursos de Deus para nós. Nós não podemos achar que as coisas são nossas ao ponto de nós não abrirmos, distribuirmos, repartirmos, porque, na verdade, toda a terra é do Senhor. Nós estamos aqui de passagem. Muito bem. João Calvino, ele olhando esse texto de Miqueias, ele faz um comentário muito interessante. Ele fala assim: enquanto vocês ponderam muitos planos em sua cama, diz lá o versículo 1, né? Que eles estão tramando, acordados, como pegar os pobres no outro dia, vocês acreditam mesmo que Deus está dormindo? Pois enquanto vocês estão acordados, tramando a iniquidade, Deus está acordado, preparando o seu juízo. Ou alguém aqui pensou que Deus estivesse dormindo enquanto toda essa maldade vem acontecendo no mundo? Será que passou pela cabeça de alguém que nós não temos um Deus justo, que está com os olhos abertos, contemplando os bons e os maus? E disposto a recompensar o bem a quem faz o bem e o mal a quem faz o mal? A palavra do Senhor é clara. Deus é justo, juiz, e no tempo certo, na hora certa, Ele estará julgando todas as pessoas, grandes e pequenos, ricos, poderosos e pobres, todos estarão diante dele no grande dia do juízo. Então o juízo de Deus, ele é presente. Muito bem, mas até agora nós falamos sobre injustiça social e opressão ao próximo, né? Mas isso, na verdade, ela talvez não seja a maior essência do texto. Quando nós vimos lá no versículo 2, que eles desejam um terreno, encontram um modo de se apropriar dele, querem a casa de alguém, vão lá e tomam ela por violência. Na verdade, o que isso tudo representa? Oprimem um homem para apropriar-se da sua propriedade e tomar dele a sua herança. O que está por trás de tudo isso? Já paramos para pensar o que está por trás da injustiça social, da opressão ao próximo, desse sistema de domínio, de corrupção, de querer mais, de querer estar no controle, de querer dominar sobre as outras pessoas, de querer que as minhas coisas sejam melhores que os outros, e por isso eu vou adotar qualquer método para alcançar, para sobrepor alguém. O que está por trás de tudo isso? Na verdade, o que está por trás de tudo isso é a soberba e a ganância pelo poder que o homem tem desde o começo do mundo. Por quê? E quem foi que colocou isso no coração do homem? Foi esse cabra aqui, ó. Lúcifer. Lúcifer foi o primeiro cara que despertou no seu coração o desejo pelo poder. Porque nós vemos alguns textos dizendo que ele queria sentar no trono de Deus. Então ele não ficou confortável
numa situação de coadjuvante, ele queria ser o protagonista. Ele queria sentar no trono do Criador. Então, o desejo dele por poder, a ganância pelo poder, o fez cair do céu. Deus o derrubou e condenou a ele um juízo e um inferno eterno. Mas ele não ficou contente. Por quê? Porque ele quis colocar esse mesmo desejo no coração dos homens. E ele usa a serpente para dizer o quê para Adão e Eva? Olha, comam desse fruto proibido, porque quando vocês comerem deste fruto, que Deus falou para vocês não comerem, vocês serão semelhantes a ele. De novo, é o desejo de sair de uma posição e ir para outra. Percebem o que está por trás dessa proposta? Não é apenas comer um fruto ou não, que estava proibido. Não é apenas uma rebeldia ali momentânea. Não é apenas uma desobediência tola. É o desejo que apareceu, que cresceu no coração do homem de ser igual a Deus. Então é este desejo de sair da sua posição para ir para outra, que é de outra pessoa, que é de alguém. E o juízo veio sobre os homens. Foram banidos do paraíso e morte. Toda alma que pecar, morrerá. E aí então foi estabelecido o começo do reino dos homens. O reino dos homens que é baseado no sistema de domínio e de poder. E de ambição, e de cobiça por algo que eu não tenho. Muito bem, esse também não foi um dos problemas daquela geração que foi destruída por Deus nos dias de Noé? Diz lá em Gênesis capítulo 6, que os homens, haviam gigantes, haviam homens poderosos na terra, mas que havia se multiplicado a violência de uma tal forma, a opressão, que Deus resolveu destruir aquela geração toda. De novo, o desejo ali por poder, por ambição, por violência. Muito bem. Também, depois do dilúvio, nós vamos ver algumas gerações após os filhos de Noé ali. O que acontece? Eles intentam construir um sistema paralelo de poder. Quando eles resolvem construir a Torre de Babel, eles queriam o quê? O que estava no coração deles? Falou, nós não podemos mais ficar subjugados a um Deus que pode nos destruir a qualquer hora, como fez com os nossos pais. Nós precisamos construir um sistema de defesa. Nós precisamos construir uma cidade, uma grande torre que nos abrigue, para que nós possamos ser independentes desse Deus. Para que nós possamos ter um sistema de poder, de governo, que não dependa desse Deus. Nós não podemos mais ficar nas mãos dele. Então, de novo, o coração do homem subiu o desejo por comando, por domínio, por controle. Sodoma e Gomorra. Nós conhecemos muito essa passagem e achamos que o único pecado de Sodoma e Gomorra era a perversão sexual. Mas não era, essa era uma ponta de um iceberg. Na verdade, era todo um sistema corrupto que estava naquelas cidades ali. Tem um relato de Ezequiel muito interessante, que diz que essas cidades eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas. Não ajudavam os pobres e os necessitados. Essas cidades eram altivas, cometeram práticas repugnantes diante de mim, diz o Senhor. Por isso, eu me desfiz delas conforme você viu. Nós sabemos que Sodoma e Gomorra, elas eram cidades que estavam totalmente corrompidas pelo pecado. E, de novo, esse reino dos homens tentando governar exatamente contrário à posição de Deus. Muito bem, mas a humanidade não parou por aí, ela continuou tentando caminhar independente de Deus. E aí nós vamos ver que o reino de Israel, nós vamos falar do povo escolhido de Deus, tá?
Eu nem estou usando as outras nações que não conheciam a Deus de perto. Eu estou usando o povo que deveria ter íntima relação com Deus. Mas o reino de Israel foi dividido. Era um reino único, no reinado de Saul, Davi e Salomão. Mas o que acontece com o seu filho Roboão? Esse reino é dividido, é tomado. Deus fala que ele toma o reino, 10 tribos, e entrega para o servo Jeroboão. E por que de tudo isso? Porque havia muita idolatria causada, havia muita idolatria causada por Salomão e uma altíssima carga tributária imposta ao povo. Que quando foram conversar com Roboão, ele disse, se meu pai os afligiu com altos impostos, eu vou fazer muito pior. Agora vocês vão ver quem é que manda aqui. Então, se nós fôssemos olhar para a postura desses reis de Israel, conforme a lei judaica, a lei mosaica, é totalmente contrária. Porque a lei pregava a justiça social, igualdade, distribuição de renda. E os reis, os poderosos, queriam altos impostos para a sua corte. Não combinava. Por causa disso, o Reino do Norte também foi saqueado pelos assírios em 722. Havia grande idolatria e muita injustiça social. Se nós olharmos lá o livro do profeta Amós, nós vamos ver o cenário que era do Reino do Norte. O Reino do Sul é a mesma coisa, e é exatamente isso que Miqueias está denunciando, junto com Isaías, que é seu contemporâneo, e Jeremias um pouco depois. Nós vamos ver que o Reino do Sul foi tomado pelos babilônios em 584, pelos mesmos motivos do Reino do Norte. Idolatria, injustiça social, opressão ao povo. Deus não deixa barato esse pecado, queridos. Deus não deixa. Muitas vezes nós temos a ideia de que pecado ele é muito colocado nas questões de comportamento, moral, né? Então a gente coloca um peso muito grande para alguns pecados e acha que outros passam despercebidos. Mas a injustiça social, a opressão aos necessitados é algo muito forte na Bíblia. E Deus está muito atento a isso. E aí depois eles ficam 70 anos presos lá na cadeia da Babilônia, voltam. Neemias passa, depois de 100 e poucos anos desse cativeiro, vai lá restaurar os muros, vai restaurar a cidade. O que ele encontra? A mesma opressão social. Um irmão saqueando o outro, um irmão pegando o filho do outro para ser escravo, tomando juros do seu irmão, fazendo altos endividamentos na sociedade. E ele teve que lutar contra isso também. E passa 400 anos, quem aparece? Aparece João Batista, aparece Cristo e os apóstolos pregando exatamente o quê? Isso também. Também havia desigualdade social na Palestina do primeiro século. Então nós vemos que toda a história humana ela vem caminhando com isso. É o desejo do homem de oprimir o seu próximo, para que ele seja beneficiado de alguma forma. Muito bem, mas Cristo não ia deixar isso barato. Então ele vem, e o primeiro texto que ele lê na sinagoga é exatamente esse. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então nós vemos que Jesus veio focado em mudar o conceito que até então estava sendo dominante no governo humano. Ele falou, até agora vocês vieram num sistema de opressão, mas a partir de agora eu vou fundar um outro reino. O reino de Deus. Não é à toa que Isaías, quando vai falar de um verdadeiro jejum, lá no capítulo 58, o que ele fala?
O verdadeiro jejum, este é o tipo que desejo, diz o Senhor. Soltem os que foram presos injustamente. Aliviem as cargas de seus empregados. Libertem os oprimidos. Removam as correntes que prendam as pessoas. Repartam seu alimento com os famintos. Ofereçam abrigo aos que não têm casa. Deem roupas aos que precisam. Não se escondam dos que carecem de ajuda. Olha que texto forte, esse de Isaías. Então, quando nós olhamos para um verdadeiro jejum que Deus espera do seu povo, tem essas características de justiça, igualdade social, de alcançar as pessoas. Bom, aí vem Tiago falando sobre a verdadeira religião. E o que ele fala que é a verdadeira religião? Pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos, das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo sistema do mundo opressor, de domínio. Olha que interessante. Então, o verdadeiro jejum, pensar nas pessoas. A verdadeira religião, atender o necessitado. E aí Jesus vem com a verdadeira igreja. Mateus 25, é um outro texto conhecido nosso. Ele fala o seguinte: olha, então, ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, no dia do juízo: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Quem deve ser separado e não entrará no reino de Deus, na salvação eterna? Aqueles que não vieram todos os domingos no culto? Aqueles que não deram os seus dízimos regularmente? Aqueles que não participaram de todas as aulas da escola bíblica? Tudo isso é muito bom. Eu faço tudo isso. E eu espero que todos vocês façam. Mas esse não é o critério de salvação. Pois eu tive fome e não me deram de comer. Eu tive sede e nada me deram para beber. Eu fui estrangeiro e não me acolheram. Necessitei de roupas e não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Estes vão chegar diante de Deus e vão falar assim: eu não vos conheço. Apartai-vos de mim. Nunca os vi. Mas eu preguei em teu nome, eu expulsei demônios, eu falei: Senhor, Senhor. Não te conheço, cara. E quando você precisou praticar este evangelho verdadeiro com o seu irmão, você fechou os olhos. Olha que seriedade que é tudo isso. Muito bem. O reino dos homens, então, ele está baseado nesses pilares: poder, ganância, supremacia racial. Eu quero ser melhor que o outro povo. Eu quero competir, eu quero ganhar. E para eu ganhar, alguém vai ter que perder. Não me importa quem perca. O importante é que eu ganhe. Esse é o reino dos homens. Domínio. Eu preciso ter domínio. E para eu ter domínio, alguém tem que estar subjugado, debaixo das minhas ordens, do meu poder. Esse é o reino dos homens. Nós podemos falar de muitos outros pilares que estão aí, comandando todas as gerações, as sociedades e as épocas. Mas o reino de Deus veio para ser estabelecido e veio para confrontar todo esse sistema até hoje. E o reino de Deus tem outros pilares. O reino de Deus vai falar de respeito, vai falar de amor. Ele não vai falar de supremacia, ele vai falar de igualdade. Ele não vai falar de competição, ele vai falar de comunhão, de compartilhar. Ele vai falar de justiça, de igualdade, de humildade, de abençoar, de dar, de repartir, de compartilhar com o meu irmão aquilo que eu tenho. São outros pilares totalmente diferentes. E que é um grande desafio para nós como igreja. Muito bem. Nós sabemos que o reino eterno de Deus, ele um dia será estabelecido plenamente. Ele ainda não é. Ele já começou, mas ele ainda não está pleno. Este texto aqui nos mostra o reino de Deus
plenamente entre nós. Agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles. Eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Enxugará dos olhos todas as lágrimas, não haverá mais morte, tristeza, choro, dor, corrupção, opressão, injustiça, igualdade. As coisas velhas já passaram. É para isso que nós caminhamos. É para esse destino que nós estamos focados. É para esse alvo que nós vamos. É para isso que nós vivemos. Mas e até lá? Até chegar a este reino pleno do reino de Deus, nós precisamos nos mover, nos movimentar. Deus nos chama para nos movimentar. Muito bem. Enquanto esse reino não chega, o que eu posso fazer como cristão e como igreja? Qual é o meu papel até que Deus estabeleça plenamente o reino dele sobre todas as nações, julguem todos os poderosos e traga justiça plena a todas as pessoas? O que eu posso fazer? O que nós podemos fazer juntos como igreja? Nós vamos entender aqui 3 conceitos rapidamente. Em primeiro lugar, que o reino de Deus ele é presente. Esse texto aqui diz que o reino de Deus, Jesus falando, em Lucas, o reino de Deus não é detectado por sinais visíveis. Não se poderá dizer ele está aqui ou está ali, pois o reino de Deus já está entre vocês. Então esse é um primeiro conceito que a gente precisa entender. O reino de Deus está presente entre nós. Ele ainda não é pleno, mas ele já começou. Ele está entre nós quando nós nos relacionamos com as pessoas. Ele está entre nós quando, em vez de nós devolvermos uma fechada no trânsito, a gente decide não fazer nada. O reino de Deus está entre nós quando nós decidimos não falar mal do nosso chefe para os outros colegas de trabalho, não incentivarmos a fofoca. Quando nós decidimos trabalhar honestamente em prol de uma promoção ou de uma situação na empresa, sem usar das armas que todos usam, denegrindo o trabalho do colega, diminuindo a vida e o trabalho das pessoas, querendo me exaltar, e por me exaltar eu diminuo os outros. Quando eu decido, em vez de querer minar as forças do meu concorrente, eu oferecer ajuda, eu fazer um trabalho compartilhado, eu trabalhar em equipe, em vez de sabotar ele, isso eu estou implantando o reino de Deus entre nós. São nas pequenas coisas que nós vamos colocando o reino de Deus. Quando eu decido não manipular o meu imposto de renda para ter um retorno maior. Quando eu decido pagar corretamente os meus impostos, mesmo tendo líderes fraudulentos. Percebe como o reino de Deus é desafiador? Não é fácil. Quando eu decido perdoar aquela pessoa que me ofendeu, e não é a primeira vez, ela já fez isso várias vezes, e muitas vezes ela está na minha casa, na minha família, do meu lado, é o meu amigo, é a pessoa que eu mais confiava, é aquela pessoa que você contou o seu maior segredo, e ele usa daquilo para te expor. Não é fácil. Pessoas que deveriam estar cuidando das outras, muitas vezes estão abusando delas. Mas quando nós decidimos perdoar, decidimos amar, compartilhar, distribuir, abençoar as pessoas, mesmo sem elas merecerem, isto é o reino de Deus entre nós. Um segundo conceito rapidamente, que o reino é desejado. Jesus fala sobre isso lá em Mateus. Quando as pessoas estavam preocupadas com as coisas deste mundo, Jesus fala, calma, eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer,
beber, vestir, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão dadas. Então, quando nós desejamos o reino de Deus, quando nós buscamos o reino de Deus, quando nós priorizamos o reino de Deus, todas as outras coisas nos vêm automaticamente pela graça e bênção dele. Nós não precisamos viver uma vida como os outros vivem, tão ansiosamente buscando tudo isso. Entendem? Como o reino de Deus precisa ser desejado por nós. E o último conceito que eu queria trazer, que o reino de Deus, ele é crescente em nós. Jesus também disse, o reino de Deus é como um lavrador que lança sementes sobre a terra. Noite e dia, esteja ele dormindo ou acordado, as sementes germinam e crescem, mas ele não sabe como isso acontece. E aí eu quero dizer para vocês, queridos, que o reino de Deus, ele é assim. Enquanto nós estamos dormindo ou acordados, o reino de Deus está crescendo, porque Deus está estabelecendo o seu reino entre as nações, através de cada cristão, de cada homem e mulher de Deus, que decide multiplicar os valores do reino de Deus em confronto aos valores do reino dos homens. Nós sempre vamos ter essa bifurcação. Nós vamos poder andar como todos andam, atrás do poder, da ganância, da opressão ao outro, para que eu cresça, que eu melhore, que eu suba, como todo mundo faz, ou eu vou andar com o reino de Deus e os seus valores de igualdade. O que nós podemos fazer sobre isso? Cada um de nós pode fazer isso em nossa vida, e nós juntos podemos fazer isso como igreja. De manhã aqui, Zezão trouxe um testemunho daquilo que a igreja vem fazendo, alcançando pessoas na rua, distribuindo aos necessitados roupas, comida, pessoas que estão nas drogas, sendo alcançadas, sistemas de recuperação de drogados. Domingo que vem, talvez nós vamos mostrar aqui o que nós já temos feito com as doações de bazar, quantas pessoas já foram alcançadas por isso. Há muita coisa que nós podemos fazer como igreja. Nós temos comunidades carentes aqui próximas. Nós precisamos nos movimentar mais. Nós podemos juntos fazer grandes coisas para o reino de Deus. Esse é o chamado, esse é o desafio para essa noite. Que a gente possa representar os valores do reino de Deus em nossa vida, individualmente, cada um, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua vizinhança, e em grupo, em comunidade, em corpo, alcançando muito mais vidas. Dessa forma o reino de Deus vai crescer. Jesus diz, o reino de Deus é igual uma semente de mostarda. Ela é pequenininha, mas quando cresce, é dessa forma que nós vamos ver o reino de Deus crescer. Amém? Vamos orar? Senhor amado e Pai querido, obrigado, Deus, pela Tua palavra, porque ela nos ilumina, ela nos revela, ela nos transforma, ela nos incomoda, ela nos confronta e ela também nos acalma, porque em Ti nós sabemos que há justiça. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de todas as coisas. Que o Senhor nos ajude, Pai, a lutarmos contra a injustiça do mundo e contra a injustiça que está dentro de nós também. Todos nós precisamos ser curados, restaurados e transformados pelo Teu poder. A corrupção está no coração do homem e nós precisamos, Senhor, do Teu evangelho, das boas novas, da graça, do amor, do perdão de Deus, para nos transformar a cada dia. Que o Senhor nos ajude, Pai, a escolhermos o reino de Deus, a buscarmos esse reino, a entendermos que Ele está presente em nós e apoiarmos, Senhor, o crescimento desse reino no mundo, até que o Senhor volte, Pai, com a plenitude do reino de Deus sobre nós. Nós estamos aqui, Senhor, à Tua disposição. Nos envia, nos leva ao necessitado, ao oprimido,
Senhor, nos ajuda, Senhor, a sermos cada vez mais parecidos contigo. Fortalece os meus irmãos, Senhor. Fortalece o teu corpo. Fortalece a tua igreja, Pai. Nos dá ânimo, Senhor, para lutar. Para clamar, Senhor, por justiça. Para termos fome e sede de justiça. E a tua palavra diz que nós seremos saciados. Nós seremos fartos de justiça. Porque é o Senhor que comanda todas as coisas. Em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor.